Olá pessoal, hoje a gente vai ver uma aula diferente de relações ecológicas que está dentro de dinâmica de comunidades. Bem, as relações ecológicas é interações entre os seres vivos de espécies diferentes, todos de um mesmo ecossistema. Elas podem trazer benefício, aí elas são chamadas de harmônicas, ou quando elas trazem prejuízo, são as desarmônicas. Pode ocorrer entre seres da mesma espécie, aí são chamadas de interações intraespecíficas dentro da própria espécie, ou entre espécies diferentes, que são chamadas de interespecíficas. Primeiro, as relações harmônicas intraespecíficas entre seres da mesma espécie. Então a gente tem a sociedade, que é o mais comum, como por exemplo a sociedade de abelhas, de cupins, que o que mais caracteriza elas é a divisão de trabalho e a hierarquia que é obedecida. Isso também ocorre não só com as formigas, abelhas, cupins, mas também com os babuínos, onde existe um líder e toda a divisão de trabalho. As fêmeas têm funções específicas, os machos que não corresponde ao líder e assim por diante. As relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, como a colônia, como colônia de corais, esponjas, obrigatoriamente os seres vivos da mesma espécie estão unidos num conjunto muito coeso e não há divisão de trabalho. É o que ocorre entre as caravelas e as cianofícias, que são as algas. Aqui a gente vê a caravela, onde você tem um organismo flutuador, o organismo responsável pela reprodução, aqueles que são responsáveis pela captura de presa e a sua localização, a defesa. Aqui essa colônia de algas, cianobactérias, onde cada uma também tem a sua determinada função. As relações desarmônicas são aquelas que trazem prejuízo. Intraespecíficas, dentro da mesma espécie, a gente tem a competição pelo espaço, pelo alimento, parceiros sexuais. É muito comum entre plantas, entre esses insetos que são chamados de carunchos, que a gente encontra principalmente dentro do arroz. O canibalismo é um outro exemplo. Seres da mesma espécie competindo entre si por um determinado fator ambiental. Ainda que a competição de plantas, olha. Então você vê nessa plantação aqui de seringueiras, né, que está no início da sua, seringueiras não tão grandes ainda, que elas competem entre si em busca de nutrientes do próprio solo e da luz. Então aquelas que estão mais na periferia estão melhor do que aquelas que estão muito no interior da mata. E aqui a gente vê o gafanhoto fazendo canibalismo, comendo outro da própria espécie. As relações harmônicas interespecíficas entre espécies diferentes. Então a gente tem como, por exemplo, a protocooperação, também chamada de cooperação ou mutualismo facultativo. Esses sinais de positivo indicam que vai trazer benefício tanto para uma quanto para outra espécie, para as duas espécies envolvidas. Aqui ninguém sai no prejuízo, todo mundo sai no lucro, porém ela não é obrigatória. Isso quer dizer que se eu separar as espécies envolvidas, nenhuma morre. Então é o que ocorre entre o paguro e a anêmona, entre o pulgão e as formigas. Então ó, aqui na figura você tem o paguro e a anêmona. Então a anêmona, que é um selenterado, que ganha a moradia e o deslocamento, oferecido pelo paguro, que é um crustáceo. Você tem o peixe palito, o pássaro palito e o jacaré, o pulgão e a formiga, onde a formiga recebe o alimento e o pulgão acaba protegendo o pulgão. Em nenhum momento aqui alguém saiu no prejuízo, todo mundo lucrou. Porém, se eu separar essa formiga desse pulgão, essa anêmona desse paguro, esse pássaro palito do jacaré, eles não morrem. Já o mutualismo também é interespecífica só que ela é obrigatória.
Se eu separar os animais, os seres envolvidos, ambos morrem, um depende do outro. É muito comum entre as bactérias que vivem no interior, no estômago dos animais ruminantes, como a vaca, por exemplo, os fungos e as raízes das leguminosas, como o feijão, algas e fungos, que são os formadores de líquen. Aqui, obrigatoriamente, se eu separá-los, ambos morrem, um depende do outro. Então, a gente vê a alga unicelular e o fungo formando os líquens, relembrando só que os líquens são indicadores de poluição ambiental. Aqui o protozoário, o triconinfa, que vive no interior do intestino do cupim. O protozoário acaba fazendo a digestão para a celulose, a digestão da celulose para o cupim, e em troca o cupim está fornecendo alimento para esse protozoário. Já as relações interespecíficas, como o comensalismo. A simbologia é positivo e zero. Zero porque uma espécie é beneficiada, a outra tanto faz. É o que ocorre, por exemplo, com o tubarão e com a rêmora. O tubarão, o alimento que cai da boca do tubarão é comido pela rêmora. Então a rêmora saiu no benefício, e o tubarão, para ele é indiferente. Já o pássaro-palito e o jacaré também aparece aqui. Depende do seu ponto de visão. Então, o pássaro-palito está se alimentando dos restos alimentares que estão na boca do jacaré. Necessariamente, o jacaré não precisa estar sendo beneficiado. Pode ser apenas restos e não fazendo a limpeza dos dentes dele. O epifitismo é a mesma coisa, uma espécie é beneficiada e a outra para ela é indiferente, onde você tem, por exemplo, a orquídea e a árvore. A orquídea simplesmente está apoiada na árvore. Garças e o boi. A garça simplesmente está comendo os carrapatos, apoiada em cima do boi, se deslocando. A gente não está analisando aqui a relação de parasitismo, tá? O inquilinismo, onde uma espécie vive no interior da outra sem prejudicá-la. Você tem a bactéria Escherichia coli, que vive no interior do nosso intestino, onde ela acaba se alimentando de nutrientes que ela recebe, provenientes do nosso intestino, porém para o nosso ser humano ela não está trazendo nenhum, é indiferente a presença dela para nós. Já as relações desarmônicas, onde uma das espécies, pelo menos uma, é prejudicada, a mais típica é a predação, também chamada de predatismo, onde a presa será comida, será o alimento do predador, onde o predador pega a sua presa e mata para se alimentar. É um fator muito importante para regular a população de presas. Então, um exemplo, a gente tem aí o leão e a zebra, a águia e o salmão, a cobra e o anfíbio, o lince e a lebre, tubarão e foca. O herbivorismo é considerado uma relação desarmônica, um tipo muito especial de predação, já que a vaca, no exemplo, vai comer o capim, portanto esse capim vai morrer, vai deixar de existir. As interespecíficas, como o parasitismo. O parasita é aquele ser que vai explorar um outro ser vivo, de uma outra espécie, que é chamado de hospedeiro. Ele extrai do corpo do hospedeiro alguma coisa, alguma substância para que traga benefício para ele. Pode ou não levar à morte do hospedeiro. Então você tem o endoparasitismo, onde o parasita está dentro do hospedeiro, aí o Trypanosoma cruzi com o homem, que é causador da doença de Chagas, o Plasmodium e o homem, que é o causador da malária, a Taenia solium e o homem, que é o causador da teníase. Já ectoparasitismo é quando você tem o parasita do lado de fora do hospedeiro. Então a pulga e o homem, o carrapato e o homem é um exemplo. Então aqui a gente vê na primeira figura um endoparasitismo de uma lombriga. Na figura de baixo, aqui em azul, você tem uma tênia, e essa figura maior
é o Trypanosoma cruzi, não, aqui é o, desculpa, é o esquistossomo, macho junto com a fêmea. O esquistossomo macho, você vê nitidamente o canal ginecófaro abrigando a fêmea. A sanguessuga, ectoparasitismo, os mosquitos, os carrapatos. Esse primeiro carrapato aqui branco, ele está cheio de sangue, acabou de sugar bastante o sangue do seu hospedeiro. A competição interespecífica é a disputa por alimento, espaço, luz, mas entre espécies diferentes. Então a gente tem, é muito comum em protozoários, como o Paramecium caudatum competindo com o Paramecium aurelia. Então aqui a gente tem dois gráficos, onde o primeiro gráfico nessa figura, você tem a curva de crescimento populacional das duas espécies quando elas estão vivendo separadamente. Então você percebe que o Paramecium aurelia tem um crescimento populacional maior e um pouco mais rápido do que o Paramecium caudatum quando eles estão em ambientes separados. Porém, quando eles estão reunidos, já na figura 2, que é o gráfico de baixo, vai ocorrer uma competição, onde o Paramecium aurelia vai acabar sendo beneficiado, porque está mais adaptado, sua reprodução é mais rápida, e ele sobrevive. Já o Paramecium caudatum perde essa competição, por isso que ele se extingue. O esclavagismo, também chamado de parasitismo social, é quando uma espécie explora uma outra espécie. É o que ocorre entre o pássaro chupim com outros pássaros. O pássaro chupim, ele deposita seus ovos nos ninhos de outros pássaros. Então, esses ovinhos onde estão com a letra C corresponde aos ovos do chupim e o T do tico-tico. Portanto, o outro pássaro, tico-tico, vai acabar chocando e alimentando os filhotes do chupim, que simplesmente abandonaram seus ovos nesse ninho do tico-tico. O amensalismo, onde uma espécie inibe o desenvolvimento de outro devido a uma produção tóxica que ela acaba liberando. É o que ocorre com algas do reino protoctista, as algas dinoflagelados, com os crustáceos. Essa alga dinoflagelado, quando ela tem uma superpopulação, ela libera na água uma substância tóxica avermelhada, daí o nome maré vermelha, que acaba provocando a morte de crustáceos, por exemplo. Então, para essa alga dinoflagelado, para ela é indiferente. E para o crustáceo é negativo, porque ele acaba morrendo. Algumas observações, o que seria simbiose? Essa palavra simbiose seria qualquer tipo de interação harmônica que ocorra entre os seres vivos de uma determinada região, de uma determinada comunidade. A palavra mimetismo é quando uma espécie imita outra, se parece com outra, como por exemplo a borboleta monarca, que parece uma coruja. E a camuflagem é quando o ser vivo, aquele animal, possui uma coloração muito semelhante ao do ambiente para ele passar imperceptível, como alguns sapos, bicho-pau e camaleão. A coloração no mundo animal, ela indica sinais ou de proteção ou de advertência. Então aqui a gente vê essas borboletas que se parecem com corujas, esse anfíbio, a cobra coral e a cobra falsa, o bicho-folha, essa orquídea que parece também um animalzinho, são casos aqui de mimetismo. Já aqui nesse outro, são casos de camuflagem. Então, na primeira figura, você tem uma coruja vista de costas, onde ela se camufla, ela se esconde perfeitamente no ambiente.